pensado nesses dias, né, sobre essa questão dessa unidade na diversidade, do tamanho do desafio que a gente tem de pensar isso na prática. Nós estamos vivendo uma época extremamente complicada e o único lugar onde eu consigo entender essa importância da compreensão, às vezes até filosófica, do que vem a ser essa unidade, do que vem a ser a importância do estar junto, é na família e talvez na escritura. Eu falo isso porque nós infelizmente nos tornamos pragmáticos demais e nós estamos nos dividindo em grupos que militam causas segundo nossos próprios apetites. Pois eu espero que de tudo, toda essa experiência que nós estamos vivendo aqui nesses dias, ao menos isso possa haver um start na nossa compreensão, na nossa maneira de viver. Nós acreditarmos na Escritura como acreditamos na nossa mãe, quando ela dizia que se a professora chamasse ela na escola por qualquer razão, você iria apanhar. Pelo menos na minha casa era assim que funcionava. Eu tinha medo até de ganhar os parabéns da minha mãe, da professora, porque se chamasse minha mãe para dar os parabéns, eu iria apanhar. Ou seja, a minha mãe fez uma construção de fé baseada em uma ideia. A ideia de que o visível não importa. O que importa é saber que aquilo que não é visto é mais importante do que aquilo que é visto. E a Escritura fala para nós a mesma coisa. Então minha mãe, quando alguém chamava, ela dizia que o que ela não viu, mas que se traduziu de uma forma visível, num convite para ela ir à escola, ia começar com uma surra. Se fosse briga, então, era pior, porque se eu tivesse apanhado, eu iria apanhar de novo. Por isso havia uma obrigação de que toda vez que eu brigasse, eu batesse alguém, para pelo menos eu apanhar em casa e ficar 1 a 1. Agora, a Escritura diz para nós uma coisa que vai na mesma linha, de que as coisas visíveis, elas na verdade são temporárias, e que as coisas invisíveis é as que são realmente eternas. Quando nós falamos de unidade, nós temos uma crise de compreensão, porque a nossa noção de unidade é baseada no visível, é baseada naquilo que a gente consegue medir e comparar. E meus irmãos, esse conceito é um conceito equivocado. Da mesma maneira, o nosso conceito de diversidade, ao invés de ser baseado no pensamento, no filosófico, naquilo que nós sabemos que transcende a existência, nós infelizmente também estamos presos naquilo que percebemos. E isso afeta a nossa vida de uma maneira tão grande, que de repente quando nós falamos de diversidade, a gente trabalha com a suposição de que diversidade é a representação das partes, como se elas tivessem o poder de, por uma suposta unidade, significar de maneira clara aquilo que o todo é. Mas a Escritura aponta para nós um caminho diferente. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós estamos vivendo uma época de partidarismos, uma época onde a gente pegou aquilo que é a nossa visão política, a nossa visão a respeito da construção de valores, a respeito do que é ser feliz, do que é importante, do que tem preço e vale a pena dar a vida por isso, e nós colocamos isso no altar e tentamos comparar esse Deus colocado nesse altar com os altares criados por outras pessoas e guerreamos uns com os outros numa guerra pior do que uma guerra santa para defender esses ídolos que construímos. Acreditamos então que essa somatória de todas as partes vai ser uma tradução fiel do todo. Esses tempos para trás eu fui chamado para participar de uma conferência e de repente alguém falou assim para mim lá: é muito bonito vocês estarem falando de diversidade aí, né? Mas eu não estou vendo nenhuma mulher aí no fórum. E a minha resposta naquele momento foi assim: vocês é que organizaram o fórum. Eu estou aqui só porque me convidaram. Então se não tem uma mulher aqui, a culpa é de vocês que organizaram. Mas eu queria também fazer um apontamento: não tem nenhum anão aqui. E não tem nenhum cadeirante aqui. E não tem nenhum japonês aqui. E não tem nenhum goiano aqui também, que é uma raça diferente.
Não tem nenhum, e eu consegui pensar em muitos nenhuns. A diversidade, meus irmãos, não é a representatividade amostral daquilo que é diferente. A diversidade é o como a nossa mente é transformada a ponto da gente começar a ver no diferente, que querendo ou não também é uma imagem, tradução daquilo que Deus é, um igual. Aí então podemos falar de unidade no meio da diversidade. Quem está falando aqui não é o Ari, não é só o idiota que está lá no Facebook, fazendo papel de advogado do diabo, como eu adoro de fazer. Quando vem os irmãos calvinistas comigo, eu viro penteca. E quando vem os penteca, eu viro calvinista. E quando vem qualquer coisa, eu sou sempre o contrário, porque eu quero é ver o circo pegar fogo. Eu quero é ver o caos. Meu personagem preferido no The Walking Dead é o Negan. O cara que eu mais gosto da Bíblia é o diabo. Não, exagerei, né? Não, gente. Mas eu digo assim, realmente eu gosto do Negan. Eu quero ver o circo pegar fogo. Mas quem está falando aqui sou eu, é a minha esposa que está em algum lugar aí, não sei onde, é o meu filho, são os meus amigos, são os meus irmãos, são as pessoas que têm comprado as lutas dessa vida junto comigo. E lá há negros, há mulheres, há deficientes, há goianos, japoneses e por aí vai. A unidade da diversidade é a compreensão de que o outro é um igual. E sendo um outro igual, eu não posso de maneira nenhuma achar que a amostragem daquilo que o mundo diz que é diferente vai fazer a representação fiel de um todo. A representação fiel de um todo está na consciência de que nós somos chamados para nos colocarmos como iguais uns aos outros, não vendo mais aquilo que os olhos podem perceber, mas entendendo que o subjetivo, que o invisível é o que traz à existência todas as coisas. O que Deus está falando para nós, meus irmãos, e talvez não só com palavras, até mesmo com atitudes, é que enquanto nós estamos batendo no peito e arrotando essa hipocrisia de que nós somos um povo santo, separado e melhor do que aqueles que não têm conhecimento de Deus, o próprio Deus se esvaziou da sua glória para se abaixar até o tamanho do menor dos homens, e estando da altura do menor dos homens, ele se fazer como aquele que ajoelha e lava os pés de gente que não merece. E aí, como igual na revelação, as pessoas reconhecem ele como a expressão plena de quem Deus é. A unidade estará como uma realidade na nossa vida, não quando então a gente defender o somatório daquilo que é diferente, mas quando a gente aprender a entender que tudo aquilo que Deus tem feito no meio da humanidade, seja diferente na estética, seja diferente no conceito ou na opinião, tudo isso daí é menor do que o incômodo que tem gerado na nossa percepção, do que o incômodo que às vezes a gente tem sofrido por ter que aceitar o diferente. Tudo isso não é tão importante quanto a gente valoriza. O importante é que Deus não está preocupado com a noção do indivíduo. Deus não está preocupado com a salvação do indivíduo, como infelizmente a gente às vezes tem trabalhado com uma suposição. Deus está preocupado com a construção de uma família. E quando a gente pensa em família, a gente tem que entender que família nós não escolhemos quem vem fazer parte da nossa mesa. Você não pega o seu irmão porque ele é mais escuro ou mais claro e joga ele fora por causa disso. Irmão é aquele que machuca o outro, que fere o outro, é aquele que rouba o seu dinheiro, mas ainda assim, quando a gente está na mesa com toda a família reunida, o Pai é glorificado, porque ali não há diferença entre nós. Ali nós entendemos que somos todos parte de algo que é maior do que nós. Então, se Deus se esvazia da sua glória para se fazer igual na revelação, por que nós batemos no nosso peito, defendendo uma arrogância de que somos melhores, quando na verdade o que nós fomos chamados para fazer é nos abaixarmos até
a estatura uns dos outros, para que a gente possa se ver como igual na revelação. A unidade, segundo Deus, meus irmãos, é a consciência de que Deus não quer nos salvar individualmente. Porque se Ele quisesse, quando você, no momento da sua vida aí, que reconheceu que precisava de Deus, Ele te mataria, te levava para o céu e essa parada estava resolvida. Mas se permanecemos vivos e no desafio de suportar uns aos outros, é porque Deus está preocupado com a família. Ele está preocupado com o todo e não necessariamente com essa militância das partes, o partidarismo como infelizmente nós trabalhamos. Se estamos vivos, é porque essa unidade que é vista em Deus precisa se tornar uma realidade na nossa vida, precisa se tornar uma realidade nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de compreender a responsabilidade. O nosso pecado não é sobre respeitar ou considerar o outro, não é sobre lutar a respeito da causa do outro ou não. O nosso pecado é não se tornar aquele que responde pela vida do seu irmão. E irmão, eu vou te falar um negócio, como você não sabe quem é, o teu conceito vai ter que ser bem amplo, porque essa ideia de família de Deus não é só aqueles que nos convêm, são todos aqueles que Deus tem trazido para sentar na mesa, mesmo que te incomode. Compreendendo isso, meus amigos, nós vamos entender que responder perante Deus é se tornar adulto e responsável. O pecado dos homens na Escritura, às vezes a gente acha que é aquilo que eles fazem. Deus não está preocupado com o resultado daquilo que nós fazemos. Isso é a utopia da religião, isso é a negação da graça, isso é o equívoco da caminhada. Se Deus quisesse um serviço bem feito, Ele chamaria o diabo para fazer, porque ele é melhor do que qualquer um de nós. O diabo é tão bom e tão competente, que naquilo que é a sua natureza e vocação, que é ser desgraçado, apartado da graça, nem mesmo se Deus der a possibilidade de que ele mude, ele não muda, porque ele é um cara fiel, ele é um cara competente, ele é um cara que quando pega um negócio para resolver, ele leva até o fim. Deus está trabalhando com a gente, porque o que importa não é o resultado. O que Deus está preocupado é com o processo onde essa família vai ser gerada, com o processo onde nós vamos abraçar uns aos outros e glorificar o Pai, como o Pai foi glorificado no Filho, nos relacionamentos às vezes mais simples. Unidade, meus irmãos, é entendermos que assim como o Pai e o Filho são um, nós somos chamados para viver da mesma maneira. Se a gente começar a militar as nossas causas particulares, se a gente começar sempre a trabalhar com minorias, sempre trabalhar achando que tem alguém que está sendo prejudicado, nós estamos tentando fazer uma coisa que é um paliativo da solução para a humanidade. Ah, mas tem uma minoria sendo massacrada. Tem muitas. E a culpa não é do foco ou da falta de na minoria. A culpa, o problema é a nossa falta de compaixão uns para com os outros, de modo que a gente se veja como igual e sinta as dores uns dos outros. A unidade da diversidade se dá quando a gente para de se ver como diferente e começa a entender que perante Deus somos todos lixo. Mas é esse lixo que sou eu e você, cuja competência é inferior àquela que o próprio diabo tem, onde Deus tem operado o sobrenatural, não para ficar fazendo demonstrações de poder e de competência, mas para gerar em nós então a responsabilidade uns pelos outros. Você lembra daquela história do livro de Gênesis, quando um irmão mata o outro, né? Todo mundo conhece essa história. Vem o cara que é Abel e mata o outro que chama Caim. Eu sempre pensei que a razão pela qual Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim é porque Abel ofereceu como oferta e sacrifício um animal morto. Deus gosta de churrasco. Enquanto que Caim, né, como pai de todos os vegetarianos, ofereceu grãos. E a gente fica enchendo o saco dos nossos amigos vegetarianos com esse tipo de piadinha.
Mas enquanto a gente está olhando as coisas externas, Deus está olhando é outra coisa. O pecado de Caim, mais do que matar o seu irmão, é quando Deus aparece para ele e faz uma pergunta extremamente simplória. Ele pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? Você acha mesmo que Deus, velho, precisa perguntar para alguém onde que ele escondeu o corpo? Ele vai chamar o CSI, Jardim do Éden, para ver onde escondeu o corpo? É óbvio que não. O que ele está procurando é a inteireza no coração de Caim. E a resposta dele demonstra a falta de consciência de unidade. Ele diz assim: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Por acaso sou eu aquele que responde pelo meu irmão? Pois vou dizer para você, você responde por cada um nesse planeta que sofre. Você responde por cada um daqueles que está aqui junto com você, que de repente não aprendeu como fazer aquilo que tem que fazer da maneira correta. Tem gente protestando, levando bala de borracha da polícia, porque nós não estamos lá ensinando como é que se protesta de outro jeito. Tem gente sendo abusada sexualmente, porque nós não estamos lá para ser os irmãos que estão lutando por uma causa que é urgente. Tudo isso porque nós achamos que a nossa parte é mais importante do que a parte do outro. Então que Deus nos livre, não necessariamente do poder do diabo nessa situação, porque esse não é o problema. Que Deus nos livre dessa consciência egoísta, onde a gente acha que essa unidade vai vir à medida que o outro se transformar em algo conveniente para mim, em algo que eu aceito, em algo que não me agride. Irmão pode agredir o tanto que for, a gente continua sendo irmão, porque ou a gente sempre é, ou a gente nunca foi. Irmão é aquele que desce a porrada um no outro, rouba dinheiro, e quando a gente chega diante do Pai para chorar, querendo apurar quem que é o culpado, a única coisa que o Pai fala é: cala a boca, senta na mesa e vamos comer. A unidade, meus amigos, não está na percepção do diferente. A unidade está na percepção do igual. E se algum de nós pressupõe ser religioso, pressupõe ser capaz de servir a Deus dentro da sua individualidade, a gente está andando de maneira totalmente equivocada. Porque ver Deus é uma coisa que não está disponível para você nesse momento. Reconhecer Deus é uma coisa que a gente tem que entender que não é tão importante quanto as pessoas estão valorizando, porque Deus escolheu ser visto nas pessoas. Então você que não ama o irmão que vê, como diz que ama Deus a quem não vê? No último dia, meus amigos, todo joelho se dobrará. E eu falo às vezes para as pessoas que é muito fácil chamar de Senhor quem tem o poder e a autoridade. Você só chama de Senhor 3 pessoas na vida: os mais velhos, o policial que te aborda quando você está com o IPVA atrasado, por razões óbvias, e o cara que está te assaltando. Porque quando ele vem com o 38, ele fala assim: passa a carteira, vagabundo. E aí você responde: sim, senhor. E é engraçado, porque ele está te assaltando e você que é o vagabundo, ele que é o senhor, né? Mas isso é uma noção humana. Todo aquele que tem o poder, nós automaticamente nos rebaixamos e colocamos ele como Senhor. Mas ser cristão, dizer que verdadeiramente conhece Deus, não é sobre como a gente se curva perante os poderosos. É sobre como a gente entende que nós somos chamados para se curvar diante dos pequenos. É sobre como a gente se ajoelha para lavar os pés de gente que não merece. É sobre como a gente se curva perante aqueles que não têm poder sobre nós. E se a gente tentar viver algum tipo de espiritualidade que seja diferente
dessa conversão de coração uns aos outros, nós estamos lendo a Bíblia errada, né? Nós estamos tentando resolver o nosso problema. A unidade vai se tornar uma realidade quando o nosso coração se converter uns aos outros. E aí, meus amigos, nós vamos morrer uns pelos outros, nós vamos clamar uns pelos outros juntos, e tenha certeza que é nisso que o Pai é glorificado. Deus não está preocupado com a sua competência em fazer louvor. Deus não está preocupado com a sua competência em participar de culto. Se eu já estou de saco cheio de culto, eu imagino Deus. A razão pela qual a gente se junta para participar de mais um culto não é porque Deus está numa crise de adoração e precisando da gente. É porque a gente entende que nós vivemos uma crise de ego, onde nós precisamos uns dos outros. E quando a gente se converte uns aos outros, ali o Pai é glorificado, ali nós acabamos com as diferenças, sejam elas econômicas, sociais e políticas, porque perante Deus somos todos iguais. Ali onde a gente trabalha com o divergente e a gente não mata a gente por causa disso. Ali é onde Deus é glorificado, onde nós somos curados. Ali é o lugar, meus amigos, onde essa justiça do reino se torna uma realidade. Então, em nome de Jesus, se a gente tem militado alguma coisa diferente disso, que Deus mude o nosso coração, que Deus transforme a nossa maneira de ver a vida, porque a militância da parte nunca será uma boa representação do todo. Não milite uma causa particular. Você tem o dever de representar os seus irmãos, principalmente aqueles que sofrem, principalmente aqueles que não têm tido voz. Mas não abrace uma causa, abrace todas as causas que Deus te colocar na jornada, para que você chore e sinta as dores. Ah, mas vai custar caro demais. Bem-vindo ao reino de Deus. Mas vai doer demais. É para isso que o estoque de lágrimas em nós é grande. Você está me chamando é para me ferrar. Exatamente. Pois se Cristo não foi poupado, tenha certeza que nós também não seremos. Mas se Cristo cumpriu aquilo que era o seu propósito, e nós sabemos que Ele foi para o Pai e foi glorificado pela coerência da sua maneira de viver, tenha certeza que a promessa dele de que nós viveremos a mesma situação é uma realidade. Que Deus nos liberte de nós mesmos, que Deus nos liberte do nosso ego e da nossa hipocrisia de tentar defender apenas aquilo que é o nosso interesse. Deus abençoe e valeu!